Aleluia. Aleluia. Ainda de pé. Feche seus olhos por um minuto. Continue em adoração ao nome santo do Senhor. Esse momento que o Senhor preparou para nós nesta manhã, Ele nos trouxe em paz, Ele nos trouxe para ouvir a palavra dEle. Talvez você passou uma semana agitado, com dificuldades, muitas, e ainda passe por muitas provações e tribulações. Mas o próprio Deus disse assim: me lembra, faz-me lembrar das minhas promessas. Então se posicione nesta manhã e lembre das promessas que o Senhor Ele tem para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Promessas de salvação, promessas de cura, promessas de restauração, promessas de te fortalecer até aqui, promessas de fortalecer a tua casa, promessas de fortalecer a tua família. Tudo são promessas de um único ser que pode cumprir, que é o nosso Deus. Então lembra Ele, faça essa oração nesta manhã. Senhor, lembra, o Senhor prometeu nunca me desamparar, o Senhor prometeu nunca me deixar, nunca me abandonar. O Senhor me prometeu. E aí você também lembra Ele, que o Senhor Ele é fiel para cumprir isso. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Mesmo que aos teus olhos físicos naturais você olha assim e pensa: nossa, eu estou sozinha nisso, será que Deus não está me vendo? Ele prometeu nunca te deixar, Ele não te deixou. Mesmo que as tribulações, as perturbações, as agitações da vida estão imensas diante dos teus olhos, fale para a tua alma: lembre que o Senhor prometeu nunca me deixar, e Ele não me deixou. Eu posso sentir nesta manhã o agrado do Senhor, eu posso sentir nesta manhã a paz do Senhor, eu posso ouvir a voz do Senhor falando comigo nesta manhã, eu posso sentir o poder dEle vindo sobre minha vida nesta manhã, eu posso sentir o agir do Senhor vindo sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez ter essa oportunidade de estar na Tua presença. Ah, Senhor, de entrar pelos Teus atos, Senhor. Não merecemos, nunca iremos merecer, se não for o Teu amor, Pai, nas nossas vidas. Se não for, Senhor, a Tua promessa de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Então sempre lembre disso. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu amor, paz, gozo, é fiel para cumprir. Não deixe as outras vozes, as perturbações, tirar essa paz que o Senhor Ele tem sobre sua vida. Não deixe as desilusões, as preocupações, a ansiedade dessa vida ofuscar as promessas que o Senhor tem para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, dizendo que Ele é lindo, poderoso, maravilhoso e exaltado. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Pode se sentar. Em nome de Jesus, nós vamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. E Ele tem falado muito nos nossos corações durante esses fins de semanas, durante as células. Tem falado fortemente, porque para ter um coração de servo, só Deus mesmo para falar com a gente. Porque ser servo não é fácil. Vem de encontro com muitas situações que a gente passa. Vem de confronto com muitas coisas. Enquanto eu estava estudando, o Senhor Ele me fez entender alguns sentimentos que nós temos e que às vezes nós ficamos relutando naturalmente. E para nós termos um
um coração de servo, não podemos lutar com as nossas armas naturais e nem com as nossas armas, muito menos, né? Com as nossas armas carnais. Somente com as armas espirituais. E enquanto eu estava orando e buscando ao Senhor uma direção para esta manhã, o Senhor, Ele me fez refletir nesse momento que nós ministramos aqui, de lembrar a Ele as promessas dEle para nossas vidas. Ele mesmo falou, pode me fazer lembrar das minhas promessas. Não porque Ele é esquecedor, não, é que nós esquecemos. Nós esquecemos de tantas promessas que Deus tem para nós, de salvação, de nos abençoar. A primeira, que é a mais importante, de nos salvar. E às vezes as agitações, as perturbações da vida, as muitas vozes que nós ouvimos durante a noite, durante o dia, aquela agitação, nos faz esquecer dessas promessas. E o Senhor mesmo falou, pode me lembrar, filho, pode me lembrar. Nós temos essa liberdade para lembrar o Senhor. E não é aquela liberdade de empurrar Deus na parede e dizer, ei, você prometeu. Não, é uma liberdade de amor. É uma liberdade de cuidado. É uma liberdade de zelo. Porque quando o Senhor Ele nos deu essa liberdade, Ele sabia que nós, como seres humanos, estávamos totalmente sujos, desgarrados. E aí a gente pensa assim, puxa, mas o Senhor me deu essa liberdade, eu nem merecedor, eu sou. Mas aí quando Ele olha para nós, Ele lembra de Cristo, do que Ele fez lá na cruz. Aí é por isso que Ele dá essa liberdade, de nós lembrarmos a Ele as promessas dEle, que Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Então nós vamos seguir aqui um pouco a mais do que nós temos ouvido durante esse mês. O cristão que tem um coração de servo, ou o cristão com o coração de servo. A gente sabe que servir não é fácil. A gente luta contra muitos sentimentos. Eu mesmo, enquanto eu estava refletindo durante esse mês, estudando essa semana, eu falei, meu Deus do céu, olha, são muitos sentimentos que vêm, muitas dúvidas, faço, não faço, né? Primeiro pensamento que vem é assim, será que aquela pessoa merece eu servir ela? É ou não é? Sei não se aquela pessoa é merecedora do meu servir. Olha só como a gente se acha, né? Aí a gente olha para Deus, que serviu o Filho dele, que serviu o único Filho. Aí a gente desmonta. Quem sou eu para dizer que não vou servir o meu próximo? A Bíblia fala que Deus olhou o mundo. Ele olhou o passado, o presente e o futuro. E não tinha ninguém que chegasse ao ponto de se entregar por amor ao mundo perdido. Aí ele olhou para quem? Para Jesus. E às vezes nós, quando nos dispomos a servir, a gente olha assim e fala, não, fulano não merece eu servir ele não. Eu ajudar fulano? Não. Ele ainda precisa melhorar nisso, ele ainda precisa melhorar aquilo. Imagina só se Deus olhasse mesmo com esse mesmo olhar para nós. Não teríamos salvação. Não teríamos jeito. Servo, dependente de um senhor, de um poder ou de uma força incontrolável. Escravo, como nós já temos muito ouvido aqui durante esse mês. Aquele que não é livre, não tem direitos e bens. Vamos ler em Marcos capítulo 10 e o versículo 45. Marcos capítulo 10 e o versículo 45. Marcos 10, 45, ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
Nem ele veio para ser servido. Nem ele veio para dizer assim, olha, eu sou Jesus. Eu sou o Redentor. Eu sou o Salvador. Nem ele veio. Olha só que lição nós ganhamos. E precisamos aprender disso. Que ele poderia, mas ele não fez. Ele veio para servir, para nos servir. E isso nos ensina tantas coisas. Mas para nós sermos ensinados, nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos ensine. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo que te convenceu a vir no culto desta manhã. O Espírito Santo que te convenceu a passar firme essa semana. Talvez você tentou, até deslizou em algumas coisas. Mas mesmo assim, depois ele te convenceu a se posicionar de novo. Eu sou filho de Deus. Eu fui resgatado, eu fui limpo. Eu fui curado, eu fui salvo. Então eu vou permanecer firme. Na Bíblia, o termo servo se refere a alguém que serve a Deus ou a outra pessoa. Seja por escolha ou por necessidade. E pode ter conotações de humildade, obediência e dedicação. O significado exato pode variar dependendo do contexto, mas geralmente implica em colocar os desejos e necessidades do outro acima dos próprios. Em Provérbios 4:23, me chamou muita atenção. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diante de tudo que ele se refere a ser um servo. Ele fala assim, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ainda tem um versículo que fala assim, que ele fala ou ele reflete tudo o que se diz a vida. Por que me chamou a atenção isso? Porque todos os nossos desejos e nossas intenções vêm do nosso coração. Vem dos nossos corações, vem daqui de dentro. E mesmo se a gente mostra para alguém ou não, já está aqui dentro. Então, por isso que Provérbios, ele fala assim, acima de tudo, antes de você servir, antes de você julgar, antes de você fazer qualquer coisa, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Antes de qualquer coisa, guarda o seu coração. Proteja a intenção do seu coração. Porque mesmo que a gente não manifeste, mas lá dentro já caiu alguma coisa. Ou boa ou ruim. Já, como diz, brilhou alguma coisinha. Lá dentro do nosso coração. Enfatiza a importância de proteger o coração, pois ele é a fonte onde emanam os pensamentos, sentimentos e ações de uma pessoa. O versículo alerta que se o coração não for guardado, ele pode ser contaminado por más influências, levando às consequências negativas. Lembra que eu falei um pouquinho atrás sobre alguns sentimentos que o Senhor me fez lembrar? Quando fala em relação a servir, nós vamos ver daqui a pouco. Significa proteger, vigiar e manter puro o coração. Guardar o coração quer dizer manter puro. E como que a gente mantém puro? Com a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Somente com a palavra de Deus. Em resumo, Provérbios nos chama a dar prioridade à proteção do nosso coração, pois dele depende a qualidade da nossa vida e das nossas ações. É um convite à reflexão e à busca por uma vida transformada, onde nossos pensamentos e sentimentos estejam alinhados com os valores do bem e da verdade. Só que essa verdade aqui, ela não se refere à nossa verdade, porque eu tenho uma verdade. Você tem a tua verdade. Mas a verdade que ele fala assim é a verdade da palavra de Deus. Andarmos na verdade. E isso nos ajuda a guardar nossos corações de qualquer sentimento, de qualquer coisa que nós vamos manifestar. E aí, falando sobre esses sentimentos, eu listei aqui alguns. Que é o que nós vamos analisar em questão de servir.
Quando nós entendemos a questão do servir, primeiramente nós entendemos que nós precisamos primeiro servir a Deus, não é isso? E depois nós entendemos o quê? De servir ao nosso próximo. Aí a gente pode pôr numa balança, qual que é mais fácil? Servir a Deus ou a servir ao nosso próximo? A gente analisa, né? Será que servir a Deus é fácil? E servir ao nosso próximo? Vamos lá. Eu peguei aqui alguns sentimentos que a gente tem quando a gente fala de servir ao nosso próximo, porque chegar a servir a Deus, a gente vai chegar lá depois. Mas servir ao nosso próximo, por que eu li lá em Provérbios 4, 23, para guardar o nosso coração? Porque quando fala de servo, surgem vários sentimentos. Eu listei aqui alguns, porque tem imensos, tem muitos. Primeiro, negativismo. Não queremos servir nosso próximo, de jeito nenhum. Egoísmo. Nós pensamos mais em nós do que no nosso próximo. Ciúmes. Contenda. Discórdia. Confusão. Ira. Complexo de inferioridade e competição. Só esses que eu listei, mas tem muito mais. Muito mais. E aí, nós precisamos lutar contra esses sentimentos para servir o nosso próximo. Porque o nosso próximo também tem os sentimentos dele. É ou não é? Eu me referi a esses sentimentos, mas com certeza vocês pensaram em outros. É por isso que a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, porque daí que surgem esses sentimentos. Mas aí a gente pensa assim, mas meu coração não é convertido? É convertido. Só que a Bíblia fala o quê? Que nós estamos passando por um processo. E aí a nossa alma, tem dia que quer servir, tem dia que não quer servir ninguém. Às vezes não quer servir nem a Deus. Porque aquele momento de perturbação que a gente passa, de tribulação é tão forte, que a gente fala, puxa Senhor, como que eu vou confiar em Ti dessa maneira? Guarda o teu coração. Guarda, é a fonte da tua vida. É a fonte para você viver em paz. É a fonte de você viver em tranquilidade. Vai sumir os problemas? Vai desaparecer? Não. Mas Deus ele vai te dar uma estratégia de como romper essa dificuldade. Deus ele vai te dar uma estratégia de como você passar por aquilo e garantir a sua vitória. Deus ele vai te dar uma estratégia de você tirar várias lições dessa situação. E às vezes até o meio que Deus tem de lapidar o teu coração. Eu sou uma pessoa egoísta, eu não percebi isso. Eu sou ciumenta. Verdade. O talento que Deus me deu, eu não quero servir o meu próximo. É meu. É meu, Deus me deu. Confusão, tem aquela confusão. Ai, o pastor pediu para servir lá. Ai, chega lá na igreja e tem aquela confusão. Aí, ai, você viu não sei o quê. E lá não sei o que lá. E começa aquela ira, sabe? Aquela contenda. Ei, cadê o fruto do Espírito para servir? Porque nós precisamos dele para servir. O fruto do Espírito, ele precisa substituir essas obras aqui da carne. Ele precisa substituir. Você tira as obras da carne, quando nos convertemos ao Senhor, e colocamos o fruto do Espírito. Aí a gente consegue servir ao nosso próximo. Porque a gente não olha mais para o nosso próximo. Será que ele merece? Será que ele vai saber me colocar lá em cima quando eu servir a ele? Será que ele vai saber me reconhecer? Será que eu vou receber o mesmo que eu dei para o meu próximo? Será que será que ele vai me responder da mesma altura que eu servi a ele? Muitas vezes não. Mas e aí, se o nosso coração ele está guardado, a gente não espera recompensa nenhuma humana. A gente espera a recompensa de Deus. Porque o nosso coração está guardado. Ele está protegido. Por isso que o Provérbios fala, antes de tudo, acima de tudo, guarda o teu coração.
E aí, quando a gente fala de servir a Deus, ser servo de Deus significa pertencer a Ele, ser protegido por Ele e confiar nele, como nós citamos sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Envolve viver de acordo com os princípios e ensinamentos bíblicos, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. Jesus Cristo é um exemplo máximo de servo, pois ele veio para servir e não para ser servido. O servo de Deus deve ter zelo pelas coisas de Deus e servir com fervor e amor. Servir a Deus precisa ser com amor e com fervor. Eu aprendi muito com a pastora Eliana e com a irmã Zita. Elas me ensinaram muito a ter esse fervor, né, e esse amor intenso, meio agitado assim. Hoje eu sou, de vez em quando, eu ainda sou um pouco agitada assim. E eu gosto de me expressar. Isso o Senhor, Ele me curou, porque eu não era assim. Eu tinha muitos sentimentos negativos. Mas para que o Senhor me libertasse, eu precisei colocar aos pés da cruz. Assumir. A Bíblia fala assim, para confessar. Confesse. Confesse ao Senhor os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. E quando nós confessamos, é porque nós entendemos que nós precisamos entregar a Deus e pegar o fruto do Espírito para nós. Antes, quando era para eu adorar ao Senhor, ou fazer algo para o Senhor, muitos desses sentimentos aqui ficavam borbulhando em mim. Lá dentro ficava assim, não vou não. Vou fazer não. Tinha um medo de falar com vocês. O medo de pegar no microfone. O medo de manifestar, né, de deixar aberta a minha vida. Era um medo, uma insegurança. E a raiva. Quantas vezes eu vi a raiva borbulhar no meu coração. De situações que eu lembrava. E borbulhava assim, chega que saía até fumaça. Mas eu falei, Senhor, eu preciso entregar a Ti. Não tem como eu continuar desse jeito. Eu não vou conseguir servir ao Senhor, ao meu próximo. Eu muito menos vou conseguir servir a Deus. Porque não tem como sair duas águas da mesma fonte. Não tem como nós dizermos, sou servo do Senhor, se o meu coração ele está cheio ainda dessas obras, dessas situações. Primeiro eu tenho que deixar que o Senhor ele tire, movimente essas obras para fora e venha com o fruto do Espírito. Aí o que acontece? Nós vamos conseguir servir a Deus livremente. E nós vamos conseguir servir ao nosso próximo livremente, com suavidade. Servir a Deus precisa ser suave. Não pode ser pesaroso. Eu aprendi isso. Porque eu entendia que servir a Deus era um peso. Eu entendia isso. É um peso. É uma responsabilidade. Mas se Deus ele nos dá amor, Ele nos dá paz, como que a gente tem peso em servir ao Senhor? Porque a gente ainda não entendeu o que é servir. Ao mesmo tempo que Deus nos faz como escravo, que nós lemos aqui, nós temos também liberdade. Não é isso que nós aprendemos? Mas se somos escravos e não temos liberdade, não é a liberdade física que a Bíblia se refere. É a liberdade espiritual. É dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu dependo do Teu amor, do Teu mover, da Tua graça, da Tua união. E aí eu consigo servir os meus irmãos em paz. Eu consigo vir para a igreja em paz. Eu olho para o meu irmão e falo assim, puxa, meu irmão não veio no culto desta manhã. O que será que está acontecendo com ele? Mas se fosse um tempo atrás, a gente olha, o irmão não quer nada com Deus mesmo. Deixa ele lá na casa dele. Mas não. Quando nós entendemos que é servir, puxa, faltou fulano, vou mandar um recado para ele.
E nem fica naquele, eu tenho muito tempo, minha vida é corrida, minha vida é estressada. A vida de todo mundo é estressado e corrido. Quem tem uma vida calma aqui, tranquila? Nossa, só eu. Todo mundo. Mas quando a gente quer algo, a gente faz. É ou não é? Quando a gente quer, encasca, eu vou fazer. Olha, não tenho tempo nenhum. Aí você começa a jejuar, fala, Senhor, me ajuda a romper isso, porque eu preciso fazer isso de todo jeito. E vai e faz. Então, olha aí para a cadeira. Quantas pessoas não vieram hoje? Talvez vão vir à noite. Mas a gente não sabe como elas estão. Dá uma ligada. Manda um recado. Olha, eu não consigo ligar. Manda um recado. Fala, irmã, senti sua falta hoje de manhã. Como que você está? Boa semana para você. Né? Aí ela responde. E se não responder? Amém. Amém. Servir é isso. Continua orando por ela. Um dia vai responder. E aí, quando se refere a servir também o nosso próximo, a gente vê aqui um texto, uma explicação, que diz assim, no Novo Testamento, servir a outros é visto como uma forma de servir a Deus, refletindo o caráter de Cristo através de ações e amor ao próximo. Jesus nos ensina que devemos servir aos outros com humildade, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Ser servo também pode significar, olha só, acolher, distribuir alimentos, oferecer hospitalidade, entre outras formas de serviço. Então, permita que o Espírito Santo te conduza a servir com amor, não com peso, não esperando nada em troca. O ser humano, ele sempre espera algo em troca. Todo mundo, vamos dizer que não é que é. A gente sempre espera algo em troca. Mas pensa assim, a minha recompensa vai vir do Senhor. Eu entendi o que é servir, então eu vou servir. Vou fazer uma visita? Irmã do céu, a senhora não sabe como é meu dia, mas eu vou. Eu vou dar um jeito lá. Que horas? 8 horas? 8 horas em ponto eu estou lá. Às vezes não dá tempo nem de se arrumar direito. Eu vou lá. Por quê? Porque a pessoa está precisando de uma visita. Eu não vou lá visitar a pessoa e falar da minha vida. Não, a atenção é para a pessoa. Ela está precisando de uma palavra. Senhor, olha, meu dia foi corrido, mas assim, me usa. Nem se for só para falar assim, Deus te ama. Você é importante para o Senhor. Mas que essas palavras saiam com unção. Saia com graça. Não saia só porque, irmã, desculpa aí, é que não deu tempo de eu preparar algo, aí dá uma desculpa lá esfarrapada, né? De qualquer jeito, não. Nem se for só para dar um abraço dela. Mas dê com amor, dê com zelo. Você não sabe o que ela estava passando. A gente não sabe o que a pessoa passou. Servir é isso. Servir é isso. É ser agradável, é ser paciente, é ser amoroso, não olhar com os nossos olhos e nem julgar, porque Deus, em primeiro lugar, já está vendo o que a pessoa está passando, o que a pessoa, como está aceitando aquilo. É cuidar, é amar, é zelar. E para nós orarmos, vamos ler lá em Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim alguns versículos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão
do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem mais pode nos convencer disso se não for o Espírito Santo? Quem mais pode nos convencer isso se não for Ele? Que haja em vós o mesmo sentimento. Imagine Jesus passando pela multidão, e aquela multidão com sede, necessitada. E Jesus, ele sempre estava disposto e atento ao que aquela multidão precisava. Quantas vezes as pessoas estão ao nosso redor e a gente fica mais pensando em nós do que aqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes a nossa família está precisando da nossa atenção e a gente só fica pensando em receber. Eu dou tanto pela minha família, eu dou tanto pelos meus filhos, eu dou tanto para minha mulher, para o meu esposo, eles não veem. Imagine se Jesus pensasse assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Por que Satanás ele luta tanto para que não haja união na igreja? Para que haja discórdia na igreja. Para que a gente fique mais olhando os defeitos dos nossos irmãos do que o bem maior. Porque ele sabe que quando estamos unidos, há isso, há a unção do Senhor, há o sentimento do Senhor, há a graça do Senhor. O amor de Deus, ele flui em nós. O perdão do Senhor flui em nós. Se não há união na igreja, não tem como o Espírito Santo se manifestar. Se não há a graça, o perdão na igreja, não tem como os dons espirituais se manifestar. Não há como nós aprendemos a servir. Se olharmos mais para as coisas naturais, ninguém estaria aqui em pleno domingo, com esse frio, a semana agitada, corrida. Talvez alguns até vão trabalhar hoje. Mas você veio. Você veio. Porque lá no teu espírito surgiu esse sentimento que Jesus teve. De buscar ao Senhor. De entender a boa obra do Senhor. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.